Vez a equipe não conseguiu render o esperado e, com sinceridade, com o futebol apresentado, o Grêmio tem condições de subir para a primeira divisão? Sincero, eu sempre sou nas minhas avaliações, né? Nunca faltei com a sinceridade nelas. O que eu faço é contextualizar o que acontece dentro do campo. Eu penso que, embora não tenhamos feito um bom jogo, criamos oportunidades suficientes para vencer. Um primeiro tempo um pouco mais equilibrado, em que o modelo conseguiu gerar oportunidades da gente marcar alto, com jogadores leves na frente, pressionar. Sofremos um pouco, né, com as bolas longas e o pivô do centroavante. E à medida que o tempo foi passando, obviamente que você não transforma em gol e a ansiedade vai tomando um pouco mais de conta dos atletas, né? O adversário jogando em casa, pelo ímpeto, né, do fator local, né, vai buscando encontrar alguns espaços que a gente acabava deixando, né, já no segundo tempo com as mudanças, né, no primeiro momento em característica de jogador, depois mudando a estrutura, né, a gente se expôs um pouco mais, mas mesmo não fazendo um bom jogo, penso que concluindo uma das oportunidades, inclusive o gol anulado, né, que no nosso entender não houve a falta do Vila Sante, a história poderia ser do outro, mas o que a gente conta é quando a bola é na rede e é válido, né? Então, com a sinceridade que me é peculiar, eu penso que nós temos que produzir mais, né? Ou melhor, ter mais equilíbrio. A produção foi suficiente, né? Mas estamos dependendo ainda muito da individualidade para definir a partida a nosso favor. Roger, o resultado também faz parte de um contexto. No mês de maio foram 4 jogos, nenhuma vitória, apenas um gol marcado. Qual o teu diagnóstico para que os resultados e as boas atuações não estejam vindo? E por que o torcedor pode acreditar, o torcedor do Grêmio pode acreditar que com esse grupo o Grêmio vai melhorar significativamente a ponto de conquistar o acesso? Porque o torcedor deve acreditar e pode acreditar, porque estamos constantemente buscando as alternativas para que a gente consiga ter um equilíbrio melhor de atuação e resultado. Né, se o mês de maio não foi bom, né, muito embora o que eu tenha falado dos atletas, né, de ser muita disposição, muita entrega, né, mas é preciso, né, ter a discernimento do momento certo de fazer o que com a posse de bola. É preciso tecnicamente, né, a gente ter os jogadores num nível que permita que a gente controle o jogo tecnicamente, né. Hoje a gente sofreu um pouco com calor, assim como o adversário, tivemos tecnicamente abaixo, né, em setores importantes, né, que é no caso do meio para ataque, né, se não tivemos ou não sofremos tanto contundência do adversário, mas o adversário pesou porque tem bola aérea alta, né, teve bom jogada de cruzamento com centroavante alto. O mês de maio, né, que a gente acaba sem vencer, obviamente que joga pressão no trabalho, porém eu acredito que a gente consiga equilibrar, né, dentro das opções que a gente tem com esse grupo que a gente tem, por momento. A falta de equilíbrio é em cima do fator psicológico, Roger, porque nós conversamos com os jogadores na saída e eles bateram muito nessa tecla da falta de tranquilidade, a falta de aprimorar aquele último terço, a falta de concluir, de a bola entrar, e isso vai pesando, vai deixando a camisa pesada, a bola pesada e a falta de paciência até também. Não tenho dúvida, só que isso não pode ser a nossa desculpa, né? Nós temos que encontrar equilíbrio, né? O equilíbrio emocional que leva ao equilíbrio técnico, a segurança, né? A pressão externa, né, pelo momento que o clube vem, não vai diminuir em função disso, só vai aumentar, né? Os jogadores sentem, né? A torcida sente um mau momento e questiona, né, as atuações que acabam não resultando em vitória. E a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, tanto como coletivo taticamente, como individualmente tecnicamente. Roger, você tem uma carreira de 30 anos no futebol, com muitos títulos e sabe mais do que ninguém, futebol brasileiro vive de resultados. E muitas vezes o projeto é deixado de lado. Essa pressão que é comandar o Grêmio
tu sente que se torna ainda maior diante da partida contra o Vasco por esse mês de maio ruim, sem vitórias? Não é só o futebol brasileiro que sobrevive de vitórias, né? É o futebol mundial. Essa é a premissa do time de futebol, é vencer seus compromissos. E quando não vence, automaticamente, com o passar dos maus resultados, né, e quando ele, por vezes, vem em momentos de instabilidade coletiva, né, obviamente que a pressão aumenta, né, mas ela também faz parte. Só tem a pressão nessa magnitude porque nós estamos defendendo uma camisa com esse peso. E a gente tem que saber lidar com isso. Como esses meus 30 anos como jogador e como treinador de futebol, não que eu não sinta, né, mas eu tenho a capacidade de conseguir administrar melhor esses momentos. Né, e é assim que eu faço, justamente para buscar não passar essa ansiedade para os atletas, buscar passar confiança, mas acima de tudo poder, né, cobrá-los também e exigir que a gente consiga ter níveis de atuação melhor que nos permitam voltar a vencer. Ô Roger, como é que você viu os lances polêmicos da arbitragem e a situação também do adversário? Qual foi a participação do Vila nesse resultado do Grêmio hoje? O Vila foi o obstáculo que a gente não conseguiu superar. Os lances polêmicos, né? Se eu comentar o lance da anulação do gol, né, como forma de justificar, né, do mau resultado, vai parecer que eu estou me queixando, né, e tentando deixar de lado a má atuação que nós tivemos. Mas de fato, se o lance não fosse mal anulado e nós tivéssemos feito o nosso gol, a partida poderia ter um outro rumo, né? Mas como é importante que a gente consiga, né, deixar de lado e conseguir focar nas coisas que aconteceram dentro de campo, eu não posso justificar a anulação do gol no mau resultado que nós tivemos hoje fora de casa, mesmo levando um ponto. Eu aprendi muito cedo e ouvi muito, né, o Muricy Ramalho falar nos seus brasileiros que ganhou alguns, né, inclusive com essa formação com 3 zagueiros, que no Campeonato Brasileiro é sempre importante a gente estar somando pontos. Né, porém, o momento, né, nos obriga a dizer que um resultado de empate fora de casa acaba se transformando num mau resultado. Obrigado, Roger. Muito obrigado.